Você olha o dólar antes de operar milho na B3? A maioria dos traders olha, só que pouca gente sabe como que o câmbio entra de verdade no preço. Então, às vezes, vê uma movimentação esquisita, fica perdido tentando achar um motivo, corre atrás para ver se saiu alguma notícia, alguma coisa, e muitas vezes é bem mais simples do que parece. Eu vou te explicar 3 coisas aqui. A forma que transforma o câmbio em preço de milho lá nas praças brasileiras, por que o futuro da B3 é forçado a seguir o mercado físico, e o que está acontecendo com o contrato de setembro agora, que está preso entre um fator baixista e um fator altista. Eu sou a Carol e eu opero commodities na B3, unindo análise gráfica e análise de fluxo com fundamentos do mercado físico. E eu toco uma comunidade de traders de commodities chamado Commodities em Foco. Então vamos lá. O preço do contrato futuro na bolsa nada mais é do que o mercado acha que a saca de milho vai valer numa data futura. Então, por exemplo, dia 15 de setembro, que é o próximo contrato de milho. Na verdade, é o contrato atual, né? Vamos ver quanto é que está custando o milho lá na praça, ou seja, o que realmente o produtor está recebendo para vender essas sacas dele. Eu estou aqui no aplicativo do Commodities em Foco. Se a gente for ver aqui a aba de milho disponível, vamos procurar por Campinas. Aqui, ó. Então, Campinas, o comprador está pagando R$ 66 por saca e o vendedor está querendo vender a R$ 67,50. Então, vamos falar ali de R$ 67 só para ficar num preço no meio. Esse preço, R$ 67, ele não surge do nada. Na verdade, existe uma fórmula para a gente chegar numa referência desse preço do que o produtor efetivamente recebe lá na praça dele, que é o preço de paridade de exportação. Então, eu vou mostrar aqui dentro do aplicativo como é que a gente calcula o PPE. Mas antes disso, para vocês entenderem, o PPL é o preço de paridade de exportação, é a referência do que o produtor deveria receber na praça dele, e ele é formado por alguns componentes. Então, existe a cotação da Bolsa de Chicago, ou seja, o ticker ZC lá na Bolsa de Chicago, né? O prêmio de exportação no porto, também tem o custo de elevação e estiva dos grãos do navio, né? Então, o grão está lá no navio, você precisa retirar esse grão e existe um custo para isso. O frete doméstico, então, para levar o grão do porto até a praça, e também o câmbio, né? Porque a gente pegou ali o prêmio de exportação e a cotação da Bolsa de Chicago são em centavos de dólar por bushel, então a gente precisa converter isso para reais. Vamos fazer aqui na plataforma, na nossa calculadora de PPE, mas antes, ó, já vamos ver quanto é que está o prêmio do milho agora para setembro, colocar 90 centavos de dólar por bushel, eu vou puxar a calculadora de PPE aqui, vou colocar aqui já 90 centavos de dólar por bushel, mas na verdade eu quero milho, né? Como a gente está fazendo para o contrato de setembro, eu vou puxar aqui, ó, ZCU26, né? O câmbio também vamos colocar ali 120 dias para ficar mais ou menos próximo, né? Um frete aqui de R$ 40 por tonelada. E a gente chega nesse PPE a 67,19. Lembra que a gente falou que lá na Praça de Campinas está 66, 67 reais? Então veja que ficou muito próximo nesse caso. E o que acontece? Se a gente for variando o câmbio aqui, então vamos supor que a gente vai pegar um câmbio um pouquinho mais caro. Ó, para 150 dias está 5,24. Eu vou selecionar e fica observando a abinha de PPA, o que vai acontecer. Já subiu. Então, se eu mudar o câmbio, o preço que o produtor deveria receber lá na praça dele também muda. Ou seja, a variação de preço no milho, ela é afetada pelo câmbio, por mais que as cotações sejam em reais por saca. A gente precisa estar sempre monitorando Bolsa de Chicago e câmbio. E para isso que a gente tem aqui na nossa plataforma também uma abinha de cotações, mostrando ambos, né? Então, aqui a gente consegue ver os preços, por exemplo, de milho em Chicago, milho na B3, câmbio, para a gente sempre estar monitorando essas variações e ver como é que isso pode afetar o preço na B3. Mas como que o preço do contrato futuro da B3 se relaciona com o preço lá de Campinas?
Bom, é porque os contratos futuros da B3, eles são liquidados financeiramente pelo preço do CPEA. O CPEA, ele se referencia na Praça de Campinas, por isso que a gente olha para lá. Então, vamos pensar assim, se ao longo da vida do contrato, ele tem um prêmio, um spread em relação ao físico, então a gente normalmente tem o futuro acima do físico, porque existe um prêmio de risco. Só que pode ter situações em que o futuro fique abaixo, mas o normal seria que o futuro ficasse acima por causa desse prêmio de risco, devido ao tempo, às incertezas, né, que podem acarretar uma oscilação dos preços. À medida que a gente vai caminhando nesse contrato e os dias vão se passando, a tendência é que o futuro encontre o físico. Então, se eles têm uma distância, ou o físico tem que subir para encontrar o futuro, ou o futuro tem que cair para encontrar o físico. E lá no dia do vencimento, por exemplo, no dia 15 de setembro, eles vão ser liquidados no mesmo preço. Por isso que eles sempre têm que andar meio juntos. Então, eles podem andar até uma certa distância devido ao prêmio de risco, mas no vencimento eles se encontram. E se o preço da B3 encontra o preço de Campinas, que é formado pelo PPE e é influenciado pelo câmbio, o câmbio afeta no preço da B3 de forma indireta. Porque se o câmbio sobe, tudo mais constante, a tendência é que o preço lá da praça também vai subir, e isso vai afetar o preço das cotações da B3. Agora, um ponto importante aqui é que não existe, obviamente, uma correlação de 1 para 1 do dólar com o milho B3 ou da Bolsa de Chicago com o milho B3. Eles são correlacionados, sim, o dólar impacta o preço da B3, sim, só que você não pode esperar que porque o dólar subiu, o milho da B3 necessariamente vai subir. Você só tem que entender que ele afeta na formação de preços. E existe um outro fator também, que é a baixa liquidez dos contratos na B3. E daí eu vou abrir a minha tela aqui para a gente ver ao vivo isso acontecendo. Eu estou com o meu Profit aberto aqui no contrato CCMU 26. E eu tenho aqui um gráfico, um Superdom e um Times and Trades, né, que é onde essa telinha aqui mostra quem está agredindo a mercado, ou seja, compradores e vendedores. Compradores a gente vê nas linhas verdes e os vendedores nas linhas vermelhas. E aqui, agora o mercado acabou de fechar, mas a gente vê que é um contrato que não tem muitas ordens por preço, né? Diferente do dólar, do índice ou mesmo de ações, são poucas ordens por preço. Por mais que o mercado esteja fechado, não é muito diferente de quando ele está aberto. No máximo, a gente vai ter aqui 1, 2 contratinhos, 3, 2, alguma coisa nesse sentido. Então, para um player somente vir movimentando esse mercado e consumindo essa liquidez, é relativamente fácil, né? Desde que não tenha alguém escondido ali em algum preço, segurando o preço, ele consegue consumir essa liquidez relativamente fácil aqui, porque existem poucas ordens. E essa baixa liquidez, ela facilita na distorção dos preços de mercado. Só que essa distorção, ela tem um limite. Então, que nem eu falei, à medida que a gente vai caminhando para o vencimento desse contrato, ele tem que encontrar o físico. Então, por mais que haja uma distorção temporária, ele vai sempre voltar para buscar o que o físico está fazendo. A gente pode ver isso também lá na nossa plataforma, pela quantidade de contratos abertos. Então, aqui eu tenho um gráfico, CCMU 26, ele tem aproximadamente 70 mil contratos abertos aqui, que é um valor relativamente baixo. Por quê? Vamos lá comparar com o mini dólar. O mini dólar já tem próximo a 1,4 milhões de contratos abertos. Então, veja a diferença na liquidez que tem entre o dólar e o milho, né? E o que a gente pode esperar para esse contrato de setembro? Na verdade, ele está oscilando entre dois fatores, que nem eu falei no começo. Um risco climático que pode causar uma quebra de safra. Quebra de safra, ela tem como consequência uma menor oferta. Então, se tudo se mantiver constante, quando a gente tem uma menor oferta, os preços acabam sendo pressionados para cima.
Mas é importante que eu falei, tudo mais constante. A gente precisa analisar os outros fatores também da demanda e a oferta em relação a outros anos também. Uma quebra de oferta em si não é um fator suficiente para causar alta nos preços. Por isso que, nesse momento, há uma divergência entre analistas do mercado do agronegócio, alguns achando que há espaço para alta nos preços devido a essa quebra, possível quebra de safra, e outros não, que essa quebra de safra provavelmente não vai ser o suficiente para causar essa alta nos preços. O outro fator, que é um fator que vai contra os riscos climáticos, é a entrada da safrinha. Então, a gente está entrando com oferta no mercado, ela vai começar a ser colhida já já, e quanto mais oferta, tudo mais constante, o preço tende a cair. Aqui no nosso site também, eu vou abrir de novo, tem um artigo escrito pelo Alê, falando justamente sobre essa questão do milho aqui, né? Desses dois fatores, um andando em direção oposta ao outro, e isso está causando daí os preços da B3 a fazerem movimentos erráticos, não tomar uma direção definitiva. A gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer com a oferta no mercado. Puxando aqui a minha tela de novo, dá para ver que em pouco tempo, ali desde abril, a gente teve uma queda muito forte nos preços, depois uma alta brusca, seguida de uma queda, então está oscilando bastante, mas a gente aqui acredita mais na questão da entrada da safrinha e que a quebra de safra não vai ser tão relevante assim para pressionar os preços para cima, e a gente está seguindo essa tese. Se você quiser saber mais a fundo sobre assuntos de agronegócio, geopolítica, coisas que afetam o agro, segue ali o canal do Ale, @Ledelara, que lá tem realmente informações de altíssima qualidade. Então, você olha o dólar antes de operar o milho na B3, e agora você já sabe que esse dólar vai justamente para o PPE, junto com o Chicago, com o prêmio de exportação, com o frete, e é o PPE que movimenta o físico. E é o físico que ancora o futuro na B3 lá no vencimento. Então, 3 coisas ficaram desse vídeo. O câmbio entra no preço do milho brasileiro via PPE, seja, não diretamente. O contrato da B3 liquida pelo CPEA Campinas, então um físico que manda. E o setembro agora está preso entre a colheita da safrinha e o risco climático. Então, tem gente que acha que vai ser alta e tem gente que acha que vai ser uma baixa para os preços. Aqui embaixo, na descrição, tem uma playlist que é um curso gratuito de como operar commodities na B3. Clica lá e aprende mais a fundo. E se você quer acompanhar esse nível de análise todo dia, físico, futuro, Chicago, câmbio, o clima, o Commodities em Foco é uma comunidade de traders de commodities, e lá você pode conversar com outros traders, estar sempre atento às oportunidades de mercado, ter acesso à nossa plataforma e aos nossos cursos, tudo numa plataforma só. E tem uma amostra grátis para você testar a plataforma. Então, clica aqui no primeiro link da descrição e acessa lá.